cristãos tranquilizados. Liz, ela, no capítulo 3, ela fala sobre estarmos perigosamente despertas. E tem uma frase de uma autora que fala assim: mulheres bem comportadas raramente fazem história. Essa fala dela repercutiu muito. Muitas mulheres se sentiram muito ofendidas com essa fala. Mas quando ela fala de estarmos despertadas, está falando de nós sairmos de um lugar de comportadas, de podadas, e para chegar a um outro lugar que é totalmente desperta. Ela fala do leão, que ninguém pega o leão e nem uma leoa se não tranquilizá-los. Ela fala da sua experiência numa savana e assistindo e vendo que para o leão ser monitorado, ele precisou ser sedado. Ele não podia estar desperto. O que aconteceria se, como os leões, nós fôssemos perigosamente despertadas? Então, um leão adormecido, ele não apresenta ameaça. Lisa fala aqui no trecho do livro Cristãos Tranquilizados assim, que ela ora para que cada uma de nós possamos entender que somos verdadeiramente assustadoras para o nosso inimigo. E por isso ele tem feito tudo o que está em seu poder para nos deter. O inimigo, ele sabe que uma mulher desperta, uma mulher ousada, uma mulher cheia do Espírito, ela é uma arma poderosa nas mãos de Deus. E por isso ele tenta nos conter, para que a gente ande adormecida, dispersas e não despertas. E ele vai sedando muitas mulheres, muitos homens que Deus tem chamado para não cumprir o propósito dele nessa terra. Mas como a leoa, da visão dela, de Lisa, nós também precisamos despertar, nos levantar e nos lembrar que quem somos e confrontar o mal deste mundo com a luz. E uma das estratégias que o inimigo quer usar para que você e eu não despertemos é nos acorrentar em tristezas, em preocupações, em ansiedades, em enfermidades emocionais, físicas, em cadeias psicológicas, porque só assim ele vai conseguir nos deter quando nós não tivermos o foco em Deus e na sua palavra. Outra estratégia que o inimigo usa para nos manter paralisadas e não despertas, ele tenta nos sedar pelo dia a dia. Lisa fala sedadas pelo dia a dia. O inimigo, ele coloca essa estratégia porque nós estamos num mundo tão agitado, mulheres. Olha a hora que eu estou fazendo essa devocional. Desde manhã eu não parei, também tive um dia atarefado, assim como vocês. E o inimigo, ele quer que a gente não ache tempo para fazermos as coisas que realmente importam, que nós não oremos, que nós estejamos tão absurdamente cansadas, esgotadas, absorta em tantos afazeres, cuidando de tantas obrigações diárias, que é o trabalho, que é a casa, que é os filhos, que é a comida. E assim nós vamos perdendo a noção do tempo e acabamos por cochilar e acabamos por estarmos cansadas, e aí nós queremos descansar e assim esquecemos de Deus, esquecemos de nos lançar nos pés daquele que pode trazer o descanso, a paz e o refrigério para nossas almas. E aí o dia a dia pode ser um inimigo para a vida de muitas mulheres, se elas não pararem, tirarem o seu tempo a sós com Deus, para não ser sedada pelas coisas do dia a dia, para não ser absorvidas, engolidas pelas tarefas do dia a dia, e assim nos esquecemos da parte que mais importa. Quantas mulheres estão como Marta,
tão agitada, procurando tantos afazeres, tantas coisas para resolver, mas a Bíblia fala: Marta, uma coisa Maria fez, a parte mais importante, que ela está aqui diante de mim, me adorando nos meus pés. Eu sei que diante de todas essas tarefas, muitos afazeres que nós não podemos deixar de lado, também não podemos deixar de lado o lugar da adoração. Não podemos nos esquecer de Deus, nem que seja meia-noite, 10 para meia-noite, o tempo que você tiver, você precisa voltar-se para o Senhor. Deus está assim mostrando sinais da sua vinda e Ele quer completar a sua obra de salvação. Ele conta conosco. Nós não podemos, Lisa fala no livro, não podemos nos dar ao luxo de perder um minuto. Não devemos desperdiçar essas preciosas horas do dia com coisas frívolas, pequenas, dormindo e vivendo de forma desregrada, discutindo e nos apoderando de tudo que está à nossa frente. Olha, nós precisamos sair desses lugares limitadores, parar de desperdiçar tempo e parar a nossa vida diante do Senhor e priorizar aquilo que é realmente importante. Quantas mulheres têm priorizado as redes sociais, o Instagram, os status, as novelas, as séries. Nós damos tanto tempo para tantas coisas e estamos adormecidas quanto à nossa vida espiritual. Nós precisamos nos vestir da coragem, aproveitar cada minuto do nosso dia de uma forma que glorifique ao Senhor, que possamos edificar a nossa casa, a nossa própria vida em Deus. Lisa fala assim: saia da cama e se vista, não perca tempo, nem se demore, não espere até o último minuto. Revista-se de Cristo e esteja de pé em movimento. Romanos 13, 11 a 14. É um chamado de Deus para nós despertarmos, para não sermos engolidas por este mundo que vive correndo atrás do vento, trabalhando, cuidando, tão sobrecarregada por tantas tarefas e tem esquecido a melhor parte, que é estar diante do Senhor. Às vezes você está tão esgotado das suas obrigações, eu sei o que é isso. Hoje é um dia que eu estou esgotada de tantas tarefas, mas a minha parte, a melhor parte, que é estar diante do Senhor, eu não posso deixar. Eu resolvi, eu decidi despertar e despertar leoas como vocês para sairmos dos lugares de dormência, porque esses lugares têm roubado o nosso tempo, tem roubado o nosso lugar em Deus, tem roubado a nossa essência. E o Senhor quer que nós voltemos a este lugar. Não se deixe consumida, ser sedadas pelo dia a dia. Não se deixe ser sedada pelos seus afazeres domésticos. Não se deixe ser sedada pelo trabalho. E aí você fica tão cansada e está tão cansada e Deus te procura e não acha. Quando você estiver desperta para o que Deus está fazendo, você saberá o que fazer. Deus vai te ajudar, Deus vai desenhar o seu caminho e você dará conta de tudo, até aquilo que você não pensou dar de conta, você vai dar. Porque quando a mulher ela está desperta, ela consegue dar conta de tudo que Deus lhe confiou. A família é uma bênção. O marido é uma bênção, os filhos são uma bênção, o trabalho é uma bênção, a nossa casa é uma bênção. Tudo o que Deus nos deu é bênção. Nós só precisamos tirar tempo para tudo. Se eu não conseguir arrumar minha casa toda hoje, eu vou fazer um pouco amanhã. Mas eu preciso deixar o tempo que é de Deus para Ele. Eu preciso fracionar o meu tempo e olhar para todas as coisas com o despertar de uma filha de Deus. Qual é a lição aqui para nós? Se o nosso inimigo não puder nos manter sedadas, imóveis, dóceis e inativa, ele vai nos seduzir e vai nos contaminar e querer nos conduzir a lugar de descanso e nos envolver em coisas que não são de Deus para a nossa vida. O que acontece quando os cristãos ficam sedados? Eles ficam sentados, acreditando em coisas como é tudo muito assustador. Eles acreditam que o mundo está descendo pelo ralo. Eu quero que Jesus volte logo.
Deus sabe que sou apenas humanas, e aí a gente fica dando um monte de justificativa e a gente vai se conformando com essas situações. Às vezes nós precisamos despertar, às vezes nós precisamos acordar e sair desse lugar. Nós não pertencemos a nós mesmas, pertencemos a Deus. Somos um povo santo, separado para Ele ou para os seus propósitos. Não somos um grupo de filhos sem pai, desviados, confusas, vencidos pelo cansaço e se perguntando aonde está Deus. Deus está nos chamando para esse relacionamento íntimo. Eu não sei como foi o seu dia, mas o dia ainda não acabou. Dá tempo de você parar uns minutos aí e se achegar no colo do seu Pai e pedir para que Ele renove as suas forças, que Ele abra o seu entendimento e que Ele te renove a sua fé, e que você não seja sedada pelo maligno, pelo inimigo, pelas coisas desse mundo, a ponto de fazer de esquecer do que verdadeiramente importa, que é estarmos na presença dEle. Talvez você vai precisar desligar a sua televisão, talvez você vai parar de olhar a internet agora, talvez o que te falta é só você desligar tudo e ir para o seu quarto e se conectar com Deus. Não podemos mais estar sedadas. Mulheres bem comportadas, elas não conquistam, elas não avançam. Eu vou orar por você agora, para que você não seja uma mulher tranquilizada, no sentido de estar sedada, paralisada pelas coisas desse mundo e pelo inimigo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada uma das tuas filhas. Peço que o Senhor as desperte, para que ela saia deste lugar de timidez, limitantes, desse lugar de tantas tarefas, de tantos afazeres, onde elas não encontram forças, elas não encontram tempo para ti, mas que o Senhor possa mudar uma chave na mente e no coração das tuas filhas, que antes de cada uma dormir, que elas possam se achegar diante do Senhor e ouvir a tua voz doce e suave, conduzindo a vida delas para um despertar, que elas possam encontrar-se no lugar secreto e de lá, Senhor, ser despertada para algo novo, lindo, e com a unção de capacitação repouse sobre a vida delas. É o que eu te peço em nome de Jesus.